Imagine isso. Roma, ano 19 DC, o trono mais poderoso do mundo está vazio. O Senado está dividido. A guarda pretoriana assassinou um imperador e leiloou o cargo para o maior lance. Do lado de fora, o povo está furioso. Dentro, as intrigas se multiplicam como serpentes no mármore. Então, entre os nomes de possíveis candidatos, ressoa com força: Tiberio Claudio Pompiano, homem respeitado, general veterano, genro do grande Marco Aurelio, símbolo de integridade, sabedoria e experiência em uma época onde o poder parecia ter preço, e diante da proposta mais ambiciosa que homem romano poderia receber, o cetro do império, a púrpura, o título de Augusto, Pompiano diz algo que muito poucos diriam. Não, mas isso não foi uma exceção. Foi a terceira vez. Sim, 3 vezes ao longo de sua vida, 3 governos distintos, 3 oportunidades reais e urgentes. E em todas, esse homem rejeitou ser imperador. Em uma Roma corrompida pela ambição e afogada nas intrigas, onde os imperadores duravam semanas e a morte rondava em cada jantar, havia alguém que poderia ter tido tudo e preferiu o anonimato, a prudência, a lealdade. Esta é a história de um militar brilhante que não buscou coroas, de um líder que sube quando avançar e quando se retirar, de um romano que entre o barulho do poder escolheu o silêncio da virtude. E o mais surpreendente é que se lhe tivesse dito sim, apenas uma vez, a história do Império Romano teria mudado para sempre. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como este general, nascido na periferia de Roma, chegou a estar 3 vezes frente ao trono e porque sempre preferiu olhar para o outro lado. Uma história de poder, traição, sangue e sabedoria que merece ser lembrada. Para entender quem foi Tiberio Claudio Pompiano, primeiro é necessário olhar para as fronteiras mais orientais do Império. Antioquia, na Síria. Uma cidade vibrante, rica em comércio, mistura de culturas, ideias e crenças. Lá, bem longe do mármore, do Senado romano e do barulho do Coliseu, nasce um homem destinado a estar perto do trono, e ainda mais determinado a se manter afastado dele. Pompiano não nasceu entre senadores ou patrícios. Sua família pertence à ordem equestre, uma classe social respeitável, mas claramente abaixo da aristocracia tradicional. Seu pai obteve a cidadania romana durante o reinado de Cláudio, uma concessão que na época era mais valiosa que o ouro. Isso abriu uma porta para Pompiano, apenas uma. O resto ele construiria com seu talento. Desde jovem, ele escolheu o caminho das armas. Enquanto outros abriam caminho com discursos no fórum, ele preferia os gritos nos campos de treinamento. Ele não era um nobre por nascimento, mas sim por caráter. Em Roma, cedo ou tarde, reconhecia os que valiam a pena. Sua primeira grande oportunidade surgiu como uma guerra que quase ninguém lembra hoje, mas que foi crucial para Roma. A campanha contra os partos entre os anos. Nesse conflito, lutando sob o comando do imperador Lúcio Vero, Pompiano demonstrou uma combinação letal de coragem, estratégia e serenidade sob pressão. Ele não era o mais barulhento, mas suas decisões falavam por ele. Ele não buscava reconhecimento, mas o mérito o seguia. Após a vitória no Oriente, Roma recompensou seu serviço com 2 coisas que mudariam sua vida para sempre: um assento no Senado e o respeito de Marco Aurelio. Esse foi o verdadeiro ponto de virada, porque Marco Aurelio, o imperador filósofo, não se deixava impressionar por fanfarrões ou bajuladores. E ainda assim, em Pompiano, ele encontrou um homem sóbrio, inteligente, leal e que não pedia nada. A partir desse momento, sua carreira já não dependia da sorte. Ele estava subindo, passo a passo, por mérito próprio. E ainda não havia chegado ao maior giro de seu destino. Anos depois de sua ascensão, Pompiano recebeu uma das missões mais delicadas do Império:
o governo militar da Panônia Inferior, uma região estratégica na fronteira do Danúbio. Não era um cargo de prestígio, era um cargo de confiança. Lá, na beira do mundo romano, a guerra nunca dormia. Lombardos, marcomanos e outras tribos germânicas colocavam à prova as defesas imperiais uma e outra vez. E nesse campo gelado e sangrento, Pompeiano voltou a brilhar. Ele derrotou os lombardos com eficiência. Continha a ameaça marcomana como uma mistura de estratégia, diplomacia e mão firme. Não só protegia as fronteiras, ganhava a lealdade de seus homens, o respeito do Senado e, o mais importante, a apreciação absoluta de Marco Aurélio. No meio dessa campanha brutal, o destino bateu à sua porta novamente. No ano de 1019 de DC, o co-imperador Lúcio Vero adoeceu gravemente e morreu, deixando Lucila, filha de Marco Aurélio, viúva. Lucila tinha apenas... E Roma, com toda a sua grandeza, não perdoava a fragilidade feminina sem uma aliança política. O imperador, sabendo que sua filha deveria estar unida a alguém forte, respeitado e confiável, tomou uma decisão transcendental, ofereceu a mão dela a Pompeiano. O general sírio, nascido na periferia do império, sem sangue aristocrático, semelhança nobre, se tornou assim genro do imperador. Foi uma aliança inesperada e também poderosa, porque uniu a dinastia dos Antoninos como um dos generais mais capazes de sua época. Foi, em muitos aspectos, o início de um destino imperial inevitável. A relação entre Marco Aurélio e Pompeiano se tornou ainda mais estreita. Ele se tornou seu conselheiro militar mais próximo, seu confidente, seu aliado. E um dia, Marco Aurélio deu um passo a mais, ofereceu a Pompeiano o título de cônsul, ou seja, seu herdeiro oficial. Foi aí, nesse momento, que aconteceu o impensável. Pompeiano recusou. Ele disse não, ele preferia servir Roma no campo, como soldado, como general. Ele não desejava o trono, nem a púrpura, nem o fardo do poder absoluto. Por humildade, por medo, por sabedoria, ninguém sabe com certeza. Mas o que sabemos é que esse não marcou o primeiro dos 3 rejeitos que tornariam Pompeiano uma figura única na história do Império. Enquanto outros matavam pela coroa, ele se afastava voluntariamente dela. Ano de 1210, o Império acaba de perder seu último imperador filósofo. Marco Aurélio morre na frente do Danúbio, cercado por soldados, sonando como uma Roma forte, virtuosa e ainda em guerra contra os marcomanos. A sucessão não surpreende ninguém. Seu filho, Cômodo, apenas um jovem de 28 anos, já foi nomeado co-imperador. Mas a preocupação não era jurídica, era moral. Porque Cômodo, desde seus primeiros passos, já demonstrava que não era Marco Aurélio. Onde seu pai buscava reflexão, ele mostrava caprichos. Onde se exigia dever, ele ansiava por prazer. E Pompeiano sabia disso. Como general veterano e como genro de Marco, Pompeiano tentou dissuadi-lo. Implorou para que ele permanecesse na fronteira, para concluir a vitória sobre os marcomanos, para terminar o que seu pai começara. Mas o novo imperador não quis ouvir. Decidiu retornar a Roma. Ele preferia o mármore dos palácios à lama, dos acampamentos. Ali começaria a tragédia do Império. 2 anos depois, em 1802, uma conspiração secreta estoura. A líder não é uma desconhecida, é Lucila, filha de Marco Aurélio, esposa de Pompeiano e irmã de Cômodo. Convencida de que seu irmão era um tirano em potencial, Lucila organiza uma tentativa de assassinato em público. O plano falha. Lucila é descoberta e, como punição imperial, ela é exilada e depois executada sem piedade. E Pompeiano, embora nenhuma prova de sua participação na conspiração tenha sido encontrada, ele estava manchado pela proximidade. Sua esposa havia conspirado contra o imperador. Ele era o viúvo dela e também seu conselheiro. Sabiamente, e talvez por instinto de sobrevivência, Pompeiano se retirou da vida pública.
Afirmou que a idade o havia alcançado, que sua visão estava fraca, que ele precisava de descanso, mas todos sabiam a verdade. Ele não queria fazer parte de Roma que Cômodo estava construindo. Ele se refugiou em suas terras privadas, longe das intrigas, longe da espada, longe do poder. E das sombras observou o império que ajudou a proteger começar a apodrecer por dentro. Ano de 1812, o império treme novamente. Cômodo, o imperador que herdou a glória de Marco Aurélio e a sepultou sob corrupção e espetáculos de sangue, é assassinado. Estrangulado em seu banho, vítima de uma conspiração entre o Senado, sua amante e a mesma guarda pretoriana que deveria protegê-lo. Roma está novamente sem cabeça. E, em meio à confusão, surge um nome inesperado. Pertinax, o prefeito urbano, um homem mais velho, respeitado como uma carreira impecável como administrador e militar. Pertinax assume o trono como uma mensagem de restauração, disciplina, austeridade e moralidade. Mas ele sabia que a legitimidade sozinha não bastava. Ele precisava de uma figura ao seu lado que representasse a força e o respeito das legiões. E pensou, como muitos outros, em um nome que nunca desaparecia do horizonte imperial: Pompiano. Apesar de anos de retiro, o velho general ainda era um símbolo de integridade, autoridade e lealdade ao antigo Roma. Pertinax o visita, escreve-lhe e implora-lhe, oferece-lhe diretamente o trono, não como parceiro, não como cônsul, mas como o novo Augusto, o imperador absoluto. A resposta de Pompiano, uma nova negativa. Mais uma vez, ele alegou idade, saúde frágil, olhos cansados. Mas no fundo, ele sabia que o que Pertinax estava tentando restaurar já não existia. Roma era outra. A guarda pretoriana tinha se tornado um monstro sem controle. O Senado era fraco e o exército volátil. E Pompiano, com sua visão clara, se recusou a colocar sua vida e honra em uma cadeira que se tornara uma armadilha. Ele estava certo. 87 dias depois, Pertinax foi assassinado pela mesma guarda pretoriana que o havia aclamado. Eles o mataram no palácio, o apunhalaram sem piedade, e depois leiloaram o império para o maior lance. O trono de Roma não era mais herdado nem conquistado por mérito, era comprado. E o homem que o havia rejeitado pela segunda vez observava de longe enquanto as colunas do império continuavam a se rachar. Após o assassinato de Pertinax, o império viveu um dos momentos mais vergonhosos de sua história. A guarda pretoriana leiloou o trono imperial. Literalmente, eles se reuniram em seu acampamento e ofereceram o título de imperador ao maior lance. O vencedor foi Didio Juliano, um rico e ambicioso senador que prometeu enormes somas de dinheiro para comprar a lealdade dos pretorianos. Não por linhagem, nem por glória militar, nem por virtude, somente por ouro. A notícia abalou Roma como um terremoto moral. O povo o desprezava. As legiões nas províncias o ignoravam. O Senado fingia lealdade, mas conspirava nas sombras. E Juliano, sentindo que seu poder era tão frágil quanto o ouro que o havia comprado, buscou se legitimar. Ele teve uma ideia: se conseguisse convencer alguém respeitado, amado pelo povo e temido pelos soldados a governar com ele, poderia sobreviver à tempestade. Havia apenas um nome possível: Tiberio Cláudio Pompiano. O imperador improvisado enviou mensageiros. Ofereceu a Pompiano o título de co-imperador. Uma aliança, uma salvação. Eles compartilhariam o trono. Ele forneceria o ouro. Pompiano a honra. E pela terceira vez Pompiano disse não. Disse que estava velho, que sua visão estava fraca, que seu lugar estava no campo, não no mármore dos palácios. Mas, na verdade, o que ele via claramente não eram letras, mas o futuro. Ele sabia que Juliano não resistiria. Ele sabia que o império estava prestes a explodir e não estava disposto a manchar seu nome compartilhando o poder como um usurpador trêmulo.
não demorou muito para que se confirmasse. No dia 1º de junho de 1813, após apenas 66 dias no trono, Dio Giuliano foi executado por ordem do Senado. As legiões nas províncias haviam proclamado um novo general como imperador, Septímio Severo. E Roma, mais uma vez, havia mudado de dono com sangue. Pompiano, por outro lado, permanece em silêncio, vivo, íntegro, firme. O único homem em Roma que foi chamado ao poder 3 vezes e 3 vezes renunciou a ele. Em um século marcado por imperadores corruptos, assassinatos nos corredores do palácio, conspirações familiares e legiões vendidas ao melhor lance, a figura de Tiberio Cláudio Pompiano brilha não pelo que ele fez, mas pelo que ele se recusou a fazer. Em 3 momentos distintos, sob 3 contextos de crise total, esse homem poderia ter se tornado o mestre do mundo romano. Não uma nem 2, mas 3 vezes. Ele poderia ter ordenado execuções, escrito leis, sido adorado em moedas e estátuas. Ele poderia ter vingado sua esposa Lucía. Ele poderia ter restaurado o sonho de Marco Aurélio. Ele poderia ter imposto a ordem ou se tornado mais um tirano. Mas ele escolheu o que quase ninguém escolhe quando tem o poder nas mãos: dar um passo para trás. Enquanto outros matavam pelo trono, Pompiano escolhia o silêncio. Enquanto outros compravam o comando com ouro, ele se retirava para suas terras, com sua consciência intacta. E embora o Senado o tenha esquecido, embora as crônicas o mencionem de passagem, a história o lembra, como um dos poucos que entenderam que governar Roma não era um privilégio, mas uma condenação. O seu ato foi de humildade, mas também de inteligência. Ele viu o caos se aproximando. Soube que não poderia contê-lo e preferiu envelhecer em paz a morrer por uma coroa manchada. Talvez seja por isso que hoje, séculos depois, seu nome nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. O que faríamos nós se o poder batesse à nossa porta? Deixe sua resposta nos comentários. Pompiano foi sábio ou covarde? O que você teria feito? E se você quiser mais histórias de personagens que mudaram a história sem levantar uma espada, inscreva-se, porque às vezes os maiores heróis são aqueles que sabem quando dizer não.